O WRI, ou World Resources Institute, desenvolve pesquisas, análises e soluções sustentáveis em 3 áreas foco: cidades, clima e florestas. A importância desses temas foi bastante discutida aqui nessa Semana da Sustentabilidade do BidInvest, assim como a dificuldade em gerar, acessar e monitorar dados seguros que possam orientar bem ações de prevenção e mitigação de impactos sociais e ambientais negativos. Vamos conversar agora, então, com Luiz Calado, gerente de engajamento Latam, e Mariana Oliveira, gerente de áreas de florestas, agricultura e uso do solo, do WRI, para saber um pouco mais sobre novas ferramentas que estão sendo desenvolvidas pelo Instituto. Então, vamos começar, Luiz, para saber um pouquinho mais sobre essa nova plataforma que vocês desenvolveram, a Global Forest Watch Pro, que monitora as áreas de desmatamento. E a gente também queria saber alguns exemplos concretos de pessoas ou empresas que já tenham utilizado essa plataforma e como ela pode auxiliar instituições de financiamento a ter um bom monitoramento da carteira. Legal, Michele. Agradeço demais a oportunidade da gente estar aqui, o WRI, a Mariana e eu, podendo compartilhar um pouco das experiências e das perspectivas que a gente tem para poder auxiliar os setores financeiros e outros setores também, com relação ao desmatamento, a monitorar e combater o desmatamento e outras agendas também que a Mariana vai compartilhar daqui a pouquinho. A plataforma Global Forest Watch Pro, na verdade, é uma plataforma que já tem alguns anos de estrada ainda, mas o que nós estamos trazendo de novidade é justamente poder trazer os dados que são globais na nossa plataforma, que é uma plataforma global, customizar para as necessidades dos países e até mais dos setores, né? Então, acho que essa é a grande novidade que a gente vem trabalhando já há uns 2 anos e meio, nessa nova estratégia de poder ter dados mais regionais, né? Camadas de dados dos governos, que é sempre muito importante, a gente poder estar difundindo a informação que é oficial de cada país, mas também as informações que para nós são as mais interessantes com relação ao que seria as florestas, as diferentes tipos de floresta, as savanas, os cerrados, o Chaco, né? Então acho que essa foi a grande inovação que a gente teve nos últimos anos e teremos alguns casos interessantes já em andamento. Talvez o caso mais concreto, que nós estamos em parceria com o setor financeiro, com o protocolo de finanças sustentáveis, né, da Argentina, onde a gente começou esse trabalho com eles há 2 anos atrás. Começamos com poucos bancos, entendendo qual que seria a necessidade, qual que era a demanda, como que nós poderíamos converter dados globais em dados regionais, mas de uma forma que os analistas dos bancos podem ter a informação em mãos e tomar decisões de uma maneira rápida dentro de um marco regulatório que é o que eles necessitam seguir para aquele país, né? Então, acho que essa foi um grande caso de sucesso nosso e já estamos replicando isso em outros países na América Latina para poder entender como a gente consegue usar o melhor uso da plataforma nossa em regiões mais específicas, né? Mais de acordo com as necessidades dos setores e como conectar isso com bancos internacionais, com recursos internacionais que estão aí disponíveis para poder ser usados por todos esses setores. Então, acho que essa tem sido o nosso trabalho mais recente, justamente com parceiros locais, parceiros técnicos e os usuários finais, né? No caso lá da Argentina e outros países, os bancos mesmo, mas também estamos fazendo isso com vários outros setores e muito focado também com toda essa questão da regulação da regulação da Europa de zero desmatamento, né? Então a gente também tem as informações específicas para essa regulação. Então acho que o ponto é esse, Michele, é trazer dados para cada regulação, para cada setor, para os marcos regulatórios dos seus países. Eu acho que essa foi a grande mudança que a Global Forest Watch Pro teve nos últimos anos e a gente pretende seguir nesse caminho. Muito obrigada, Luiz. Mariana, existe algum outro produto que vocês estejam desenvolvendo no Instituto que também possa auxiliar as empresas de instituições de financiamento, né, que queiram implementar uma gestão de investimento socioambientalmente responsável? Boa tarde, Michele. Eu acho que a resposta é sim. A gente tem plataformas que a gente tem buscado, na verdade, subsidiar tomadores de decisão
com a melhor informação disponível, né, com os melhores dados disponíveis e também a gente pensar em plataformas que possam auxiliar esses tomadores de decisão. O WRI é um instituto de pesquisa, mas também de ação, né, que olha para a agenda de mudanças climáticas, lidar com a perda de biodiversidade. E eu acho que o Luiz falou muito do pilar proteger, né? Então, como que você conserva florestas, como que você lida com o desmatamento. Mas eu acho que muito do nosso trabalho nos últimos anos também foi expandir esse trabalho para olhar para a questão de produção, né? A produção de baixo carbono, essa transição para uma economia de baixo carbono e também para a restauração de paisagens e florestas. Então, como que a gente olha para o aumento da produtividade, para a funcionalidade dessas paisagens. E aí, nesse contexto, a gente tem ferramentas muito vinculadas a hubs de inovação, como é o caso do Land and Carbon Lab, para disponibilizar dados principalmente conectados com o uso da terra, que são as agendas que eu e o Luiz aqui, né, temos conexão. Então, a gente está trabalhando, por exemplo, com a Universidade Federal de Goiás, aqui no Brasil, além de outros parceiros, para trazer dados de pastagens, né, tanto no Brasil quanto as informações a nível global, para de fato responder também a essas organizações que lidam com recursos que estão além de seus países, né, não somente, claro, adaptar isso para as realidades locais, né, de cada país, de cada instituição, mas que isso também se conecte com uma agenda global. E também tem um outro dado importante que a gente tem trabalhado nesses últimos anos, que são os dados de ganho de floresta. Então, a floresta que está voltando para essas paisagens. Entender também as motivações, claro, mas enquanto plataforma, como que os diferentes setores, e nesse caso aqui, né, o setor financeiro, pode usar esses dados para essa tomada de decisão de impacto positivo, social, ambiental e econômico, né? Então, acho que plataformas como o Global Pasture Watch, que é esse observatório de pastagens, a própria ferramenta de TerraMet, que a gente chama, que é também uma ferramenta de acompanhamento e gestão de áreas de restauração, então intervenções que estão sendo feitas, recebendo investimentos, e aí você vai ter ali os indicadores de progresso e poder receber isso tanto do campo, né, de quem está implementando, enquanto instituição, enquanto pessoa física, mas também olhar para as análises de dados espaciais, de satélite, para você garantir que isso está conectado com a evolução ao longo do tempo. Perfeito. Muito obrigada. E uma outra pergunta que eu tenho aí para vocês dois é como é que, então, vocês disseminam, né, e fomentam o uso dessas plataformas? Quais são as ações que vocês têm, as estratégias, porque elas têm que se tornar conhecidas, né, e utilizadas. Então, fala um pouquinho mais para a gente de como tem sido. Uma das estratégias da instituição, né, é sempre sistematizar, né? A gente traz muito casos em que as pessoas estão utilizando nossas ferramentas ou outras ferramentas também, mas principalmente as nossas, para a gente poder contar isso como um caso de sucesso ou de lição aprendida para que isso se espalhe. Mas especificamente para esse ponto que o Luiz trouxe, eu acho que a gente tem casos já no Brasil em andamento em que a gente está olhando para como que você monitora o desmatamento, né, o investimento que está sendo feito para não ter desmatamento nas fazendas, olha para como monitorar essas pastagens e trabalha com parceiros para prover assistência técnica para melhoria dessa produtividade, né, ou para essa gestão de fazendas, para acessar novos fundos verdes, inclusive, né, de você estar buscando essa transição. E como que também a gente olha para esse lado do monitoramento, né, do monitoramento, do reporte e da verificação, que isso é um ponto-chave de que depois que você já deu esse primeiro passo em olhar para o desmatamento, você agora também pode olhar para a questão da produção e da restauração, né? Então, eu acho que no Brasil a gente já está trabalhando em aprimorar esses produtos e garantir já o desenvolvimento dessas plataformas personalizadas para o Brasil. Então, acho que agora a gente pode pensar a América Latina e como que esses outros fundos podem ser mobilizados para a gente olhar, então, para investidores, implementadores da restauração, como fazer a gestão e o acompanhamento dessa informação e mobilizar outras fontes, né? Então, acho que esse é um pouco da missão do WRI, e que um pouco do que a gente está compartilhando nesse evento essa semana, e também veio escutar outras pessoas que estão fazendo para a gente melhorar também o nosso trabalho. E aí, Luiz complementa esse fechamento.
Legal, Mariana. Então, acho que para fechar, Michele, seria até um convite da nossa parte, né, Mariana? Nós, como uma organização de pesquisa, né, internacional, acho que o grande desafio nosso é poder conectar toda a pesquisa que a gente tem nas áreas diversas que foram comentadas aqui pela Mariana, com os setores, né? Então, como a gente consegue colocar todo esse volume de conhecimento que vai ser trazido para o mercado, mas de uma maneira que o setor possa usar, possa causar impacto, né? E aí fica até um convite aqui para os bancos da América Latina que nos procurem, que a gente tem algumas conversas em andamento, especialmente dentro do projeto do Land Carbon Lab, que é um projeto onde a gente vai buscar trazer informações de fluxos de carbono com a mudança do uso da terra, né? Então, se era uma pastagem, essa pastagem ficou mais degradada, de repente veio soja ou era uma área de restauração. Toda essa mudança do uso da terra com os fluxos de carbono, a gente imagina, conversando com os bancos, que isso pode ser uma informação valiosa para toda essa questão de Climate Change Risk Assessment, né? O termo em inglês que todos os bancos estão tentando entender como eles vão poder trabalhar dentro dessa agenda, mas ainda não está claro para ninguém quais seriam os caminhos, e a gente acredita que essa pesquisa que já está sendo desenvolvida, mas que a parte da mudança do fluxo de carbono com mudanças da terra deve estar vindo para o começo do ano que vem, 2025. Então a gente acredita que tem uma grande oportunidade, estamos aí convidando os bancos para que venham trazer as suas demandas, para que a gente possa canalizar a pesquisa desde já, para que quando seja lançado ano que vem já esteja mais próximo da realidade dos usuários finais. Ótimo. A gente no BidInvest tem feito uma análise, um Climate Risk Assessment dos nossos projetos. Começamos em 2021, mas a gente está em constante evolução, porque realmente é um desafio, é algo novo. Então, quanto mais informação, mais dado a gente tiver e melhores as ferramentas, né, mais criterioso e melhor vai ser o nosso resultado. Então, agradeço muito a presença de vocês, reforço o convite que vocês fizeram e a gente segue na Semana de Sustentabilidade do BidInvest.